Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos pecados. Fortaleça hoje a nossa fé através do meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 19, que diz assim: O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois você sabe muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que conduz à morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, por séculos aconteceram atrocidades na história da humanidade. Uma delas foi a escravidão, onde um ser humano compra o outro como se fosse uma mercadoria e faz dele o que bem entendia. Hoje ainda vemos de vez em quando nos noticiários pessoas que vivem em regime de quase escravidão sendo exploradas por outras pessoas. Na época do apóstolo Paulo existia a escravidão. Uma pessoa podia se livrar da escravidão somente de duas maneiras: ou ela era comprada por um outro senhor, ou ela morria e ficava livre da escravidão. Quando a pessoa morria, o dono dela não tinha mais poder sobre ela, lógico. O apóstolo Paulo compara a nossa vida desse jeito: nós éramos escravos do pecado, e o salário do pecado é a morte aqui no inferno. Jesus Cristo, quando sofreu aquelas 6 horas terríveis na cruz, levou sobre si mesmo todo o peso do pecado e da culpa que eram nossos, pelos pecados que nós cometemos, e pagou a nossa dívida, o nosso pecado, a nossa culpa diante de Deus. Pela fé em Cristo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida, agora libertos do pecado e da condenação eterna no inferno. Paulo então diz: vocês morreram para o pecado, portanto não vivam mais no pecado, fazendo, falando e pensando o que desagrada a Deus e traz consigo a morte. A nova vida que recebemos pela fé em Cristo implica em morrermos ou abandonarmos o pecado e ressuscitarmos espiritualmente para uma nova vida, uma vida cristã, centrada e fundamentada na palavra de Deus. E Paulo usa outro exemplo para entendermos a nossa nova vida em Cristo. Nós tínhamos como escravos um dono, o pecado. Jesus Cristo, com o seu sofrimento e morte na cruz, nos comprou do pecado e agora, na fé, nós pertencemos a Cristo. Nós não servimos, adoramos e honramos a Cristo com nossas vidas por obrigação, mas por amor. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, nos serviu com o seu amor gracioso e perdoador,
nós queremos servir e adorar a Cristo com a nossa vida consagrada a Ele, vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Ou como o apóstolo Paulo dizia, o meu viver é Cristo. Este sempre foi o desejo de Deus para o ser humano desde a criação. Todo ser que vive louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Paulo repete o argumento do início deste capítulo dizendo: se Deus perdoa todos os pecados e a nossa culpa não existe mais. Mas vamos pecar à vontade? E Paulo responde: o que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. É a mesma coisa que você cometer um erro contra uma pessoa, pedir perdão e voltar a cometer o mesmo erro. Não dá. É como se a pessoa pensasse assim: já que ela sempre me perdoa, eu vou continuar fazendo a coisa errada. Esta atitude mostra que a pessoa não está arrependida, o pedido de desculpa foi falso e ela não merece ser perdoada, não é? Paulo diz: irmão e irmã, você foi amado e amada por Deus, foi salvo pelo terrível sofrimento de Cristo na cruz. Deus o aceita e o adota como seu filho e filha. E agora, você vai continuar vivendo longe de Deus, ofendendo a Deus com os seus pecados? Deus não vai aceitar isto. O apóstolo Paulo também fala duas grandes verdades para nossas vidas hoje. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que vai produzir a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. O pecado sempre vai ter como consequência o sofrimento, a dor, o desespero e a condenação eterna e a morte. Cristo sempre vai dar vida, felicidade, paz, amor, salvação eterna. Você precisa escolher um dos dois, ou o pecado ou Cristo. Pela fé em Cristo, nós que fomos batizados e recebemos o Espírito Santo, queremos crer e andar com Cristo neste mundo. Este mundo em que vivemos está totalmente separado de Deus. Os valores, princípios e moral do mundo não são os valores, princípios e moral que a palavra de Deus nos ensina. Assim, nós como cristãos não imitamos os erros e pecados do mundo, mas fazemos a vontade de Deus em nossas vidas, como o apóstolo Paulo diz hoje: mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Paulo também diz que nós fomos salvos por Cristo, recebemos pela fé uma nova vida e somos cristãos, para vivermos e fazermos o que é certo, o que é direito. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito, diz ele. E é isso que falta na vida de muitas pessoas hoje em dia: fazer o certo, fazer o que é direito. As pessoas querem ser felizes, mas vivem de modo errado e em pecados. As pessoas querem ser felizes, mas não querem consertar os seus erros. As pessoas querem ser felizes, mas tomam decisões erradas na vida. As pessoas querem ser felizes, mas buscam a felicidade em coisas que não valem nada e não dão felicidade, como por exemplo, o pecado, o materialismo, a ganância, o ódio e tantas outras coisas que as pessoas sabem que são erradas, mas gostam de fazer e buscar. Muitas vezes, o certo, estimado irmão e irmã, dá mais trabalho e leva mais tempo para conseguir e fazer, mas no final, o certo vai dar certo e haverá felicidade. Pensei agora na construção de uma casa. Muitas pessoas querem economizar quando constroem a casa e compram material de qualidade ruim. Economizam hoje, mas em pouco tempo terão problemas e terão de gastar mais para consertar o erro e fazer o certo. Estimado irmão e irmã, Paulo nos diz hoje que nós somos cristãos. Não fazemos os erros e pecados que o mundo faz, mesmo que o mundo considere correto
o que Deus considera pecado. Paulo cita a imoralidade como um pecado que o cristão não deve cometer, quando diz: falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Nós somos cristãos, temos um Senhor e Salvador, temos um Deus e Pai que nos ama e quer cuidar de nós. Deus nos mostrou o caminho certo para vivermos e sermos felizes na sua palavra. As tentações existem e precisamos lutar contra elas todos os dias, mas fazendo certo segundo a palavra de Deus, nós seremos felizes e abençoados por Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te louvamos e agradecemos, porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que nós possamos fazer o certo e viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra. Que nós possamos andar nos Teus caminhos, Te buscar em primeiro lugar e Te servir com tudo que somos e temos. Que a nossa vida sempre seja dedicada a Ti. Ó Deus, fique conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.